não vou aqui perder tempo. Vou passar a palavra para poder dar-nos aqui uma perspectiva um bocadinho mais nacional e realista sobre a agricultura de precisão. Muito obrigado, Isabel. Bom dia a todos. É um gosto enorme estar aqui, apesar das circunstâncias. Agradecer à AgroGlobal a resiliência na organização do evento, agradecer à Corteva a organização desta conferência, em particular ao engenheiro Luís Grifo. E passava aqui rapidamente à apresentação, já que tenho apenas 10 minutos. De facto, a minha perspectiva hoje era, isto tem sido uma comunicação contínua, como a Isabel referiu, nos últimos anos, sobretudo a partir de 2008, a comunicação tem sido intensa entre mim e tenho feito bastantes apresentações, colegas meus, empresas, portanto isto não é algo que vem apenas da academia, neste momento é perfeitamente sistémico em todo o setor agrícola, a comunicação da agricultura de precisão e até a nível do Ministério da Agricultura e da Comissão Europeia. E, portanto, não vou aqui perder tempo com os conceitos. Contudo, gostava de dar aqui uma nota interessante de que, apesar destes anos todos, e a agricultura de precisão surgiu no final dos anos 80 do século passado, apenas em 2020 a Associação Internacional da Agricultura de Precisão chegou a uma definição do que é a agricultura de precisão. Okay? E, portanto, para verem, de facto, isto ilustra o quê? Existiam mais de 20 definições e isto ilustra a multiplicidade das aplicações e das abordagens e tudo isso. E, portanto, esta definição, neste momento, é aceite por esta associação e que, se repararem, enfoca... Desapareceu uma apresentação. Dá aqui o enfoque na estratégia de gestão, na reunião, no processamento e na análise de dados temporais, individuais e espaciais e no apoio às decisões de gestão. Para quê? Para melhorar a eficiência do uso dos recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade e sustentabilidade. E esta última questão não é nada de sumenos importância, como temos já vários exemplos da sinergia que existe entre a agricultura de precisão e a promoção da sustentabilidade. Portanto, esta definição, se repararem, não especifica metodologias ou ferramentas, portanto, nem sequer tem a palavra tecnologia, portanto, isto é muito importante, este facto. Portanto, temos que nos focar na otimização, na tomada de decisão e não tanto no processo, embora o processo, obviamente, que seja importante. E é uma definição perfeitamente ampla e transversal. Portanto, transversal, aplicável no regime da agricultura biológica, mobilização de conservação. Portanto, não há, é qualquer coisa de bastante universal. Este gráfico aí vê, e demonstrativo disto que eu acabei de dizer, este gráfico é de 1929. Okay? Investigadores fizeram a cartografia do pH de um solo e concluíram na altura que iam poupar 90 toneladas de calcário na aplicação nesta parcela, unicamente, cerca de 16 hectares, e unicamente pela reunião da informação e pela cartografia. Portanto, isto espelha que de facto é possível implementar, de facto a digitalização ajuda-nos imenso e, portanto, há aqui que fazer a diferença entre o que é a agricultura de precisão e a digitalização. Coloco-vos aqui também alguns marcos daquilo que podemos chamar a agricultura de precisão moderna, como o início dos sistemas de informação geográfica. Em 1983, Ronald Reagan anuncia o uso civil do GPS, e isso de facto é que originou uma grande catadupa de utilizações. A monitorização da produtividade na ceifeira do primeiro monitor em 1992, portanto, são coisas que ainda estão a acontecer, o seu desenvolvimento ainda está a acontecer. Nomeadamente, no caso das máquinas de colher, apenas este ano conseguimos com sucesso instalar em Portugal um monitor de produtividade georreferenciada na cultura do tomate, por exemplo.
que era algo que ainda não tínhamos entre nós e que é extrapolável para outras culturas, como cenoura, batata, etc. Estas tabelas são bastante interessantes, portanto, não vale muito a pena, e não temos tempo para isso, olhar para os números objetivamente, mas vale a pena olharmos para as cores, e quanto mais verde, maior é a taxa de adoção. Portanto, e aquilo que temos aqui são dos principais países onde a adoção está mais avançada: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, e veem que ali dividido por tecnologias. Portanto, reparem que já aqui há um contrassenso em relação ao que eu disse. É muito difícil quantificar a adoção de um processo, porque é algo volátil. É mais fácil chegarmos lá através da componente física, se tem um monitor, se tem um GPS ou não. Aqui, dados, portanto, aqueles todos são dados oficiais, estes são dados não oficiais da América do Norte e do Sul, e, portanto, temos ali a condução assistida, os monitores de produtividade, a utilização, o mapeamento do solo, e, portanto, vemos que aqui já temos na América do Norte e do Sul, e como vamos ter hoje os dois colegas representando precisamente o Brasil e a Argentina, vemos muito mais cores verdes, portanto, maior taxa de adoção. Quando passamos para a Ásia, a Austrália e a Europa, as taxas de adoção são, de facto, muito pequenas, muito baixas. Ora bem, portanto, temos aqui, de facto, um desafio que é, se por um lado temos tecnologias que cada vez estão mais acessíveis e temos essa filosofia de produção cada vez mais acessível, por outro lado, as taxas de adoção não têm acompanhado. Nós, em Portugal, não temos números oficiais, apesar de que este ano, como vos mostro aqui, o recenseamento agrícola já incluiu, ou está a incluir, que está em curso, pela primeira vez, questões relacionadas com a adoção da agricultura de precisão, novamente em componentes objetivadas, a utilização de cartas de NDVI, de condutividade elétrica, portanto, a tentativa de começarmos a ter números sobre a adoção. O que é que nós sabemos? Sabemos que eu listei-vos aqui por ordem decrescente de adoção, portanto, mesmo sem aplicando, dando percentagens daquilo que é a utilização em Portugal real. E, portanto, temos, de facto, a condução assistida em automática por GPS perfeitamente generalizada, a monitorização em tempo real da performance vegetativa através da NDVI, portanto, o acesso às imagens, sobretudo Sentinel, também bastante divulgado, são centenas de hectares que estão a ser nas diversas plataformas que estão a ser, e depois temos, por ordem de condutividade elétrica, a monitorização da produtividade por GPS, ainda temos prestadores de serviços que fornecem cartas, mas que os agricultores não veem valor na sua utilização. Portanto, há aqui um trabalho grande a fazer para, de facto, escalarmos a agricultura de precisão para outros patamares de adoção. Controle automático da largura de trabalho e, finalmente, a fertilização diferenciada. Portanto, temos aqui este enorme desafio que é acelerar a adoção, a massificação da adoção. Com certeza que as sessões que fazemos de divulgação contribuem neste sentido, ajudam, mas sabemos que a adoção e o escalar da adoção de processos é algo complicado e com várias limitações. E, portanto, se calhar o que me dá mais gosto apresentar-vos aqui é este exercício que iniciámos antes do início da pandemia, que é a definição de um plano estratégico para a digitalização da agricultura portuguesa no âmbito do PEPAC, portanto, do plano estratégico para a próxima PAC pós-2020, portanto, mas já sabemos, 2022 ou 2023. E, portanto, é um processo tudo idêntico àquilo que foi feito para os cereais, é um processo liderado e muito bem, a quem eu agradeço bastante, pelo Luís Souto Barreiros, do GPP, e que construímos uma equipa com a administração central, académicos, a produção e a distribuição, porque, reparem, pretendemos ali um plano estratégico para a digitalização da agricultura e, portanto, não só a agricultura de precisão, mas todo esse processo da digitalização em toda a cadeia, portanto, não apenas no agricultor, porque tem que ser mesmo assim, tem que ser toda a cadeia envolvida. Portanto, começamos com a análise SWOT,
Passámos, portanto, a definição de um objetivo. O nosso objetivo é a massificação no agricultor grande, pequeno, no olival, no kiwi, na horta. Portanto, é essa a ambição que temos para este processo. E a análise SWOT, portanto, fizemos essa análise SWOT, definimos objetivos, necessidades e a ambição ainda é chegar às medidas. E, portanto, obviamente, eu não tenho, quero-vos mostrar aqui alguma coisa do que concluímos. A fase em que estamos neste momento é a fase a finalizar as medidas e o passo seguinte vai ser a partilha com o setor e a discussão, portanto, a promoção de reuniões com os vários elementos da cadeia e para recolhermos contributos e também para mostrarmos aquilo que andamos a fazer. E, portanto, sem ter a... Sim. Completamente. Vou finalizar. Eu não tenho a ambição de vos ler tudo o que ali está escrito, mas, portanto, temos pontos fortes, definimos ali 10 pontos fortes. Eles espelham em muito aquilo que temos vindo a comunicar nos últimos anos. Há um que eu acho que é importante, que é a mudança da percepção. Portanto, hoje em dia, qualquer agricultor, político, interveniente no setor tem a percepção de que um dos caminhos de futuro será a agricultura de precisão. Isso faz muita diferença quando queremos escalar a agricultura de precisão. Depois, pontos fracos, todos sabemos a dimensão das nossas explorações, algo baixo grau de formação e de conhecimento dos processos. E, portanto, depois partilharemos aqui a apresentação e terão a oportunidade de olhar para isto com mais cuidado. 23 oportunidades que identificamos, 14 ameaças e, por fim, passamos então à definição dos objetivos, a promoção da transferência de tecnologia, aconselhamento e extensão e partilha de conhecimento, portanto, que depois com várias necessidades e objetivos específicos, o papel das OPs, que também já temos vindo a discutir bastante, os grupos de trabalho, as explorações piloto, portanto, tudo isso vemos com grande importância. A melhoria das competências digitais, portanto, sem pessoas nos ingredientes da adoção, não haverá agricultura de precisão nem digitalização para ninguém. E, portanto, finalmente, a conectividade, portanto, esse grande problema que não é do setor agrícola, mas que tem que ser resolvido se queremos, de facto, escalar a agricultura de precisão, a promoção e desenvolvimento de novas soluções. Portanto, nós ainda não estamos longe de ter tudo e, portanto, precisamos de promover os centros de competência no digital, que vai ser criado brevemente, e outras medidas. Finalmente, para terminar, a questão importante da transformação dos dados em informação de apoio ao agricultor, portanto, a partilha dos dados. Portanto, isto foi um assunto que discutimos bastante, nomeadamente, e para finalizar, nos dados que estão na administração central e que são pagos e que, se queremos, nomeadamente dados climáticos, dados de solos, etc., e que se queremos, de facto, atingir a massificação, esses próprios dados também têm que ser disponibilizados livremente em plataformas que possam criar valor no setor agrícola. Muito obrigado, peço desculpa pelo excesso de tempo. Obrigada, professor. Esta primeira questão com que iria abrir o debate não está dirigida a ninguém, mas talvez o professor Ricardo Braga possa dar aqui uma ajuda. E a questão é, na detecção remota, devemos optar pelo uso de imagens de drone ou imagens de satélite? Na detecção remota, devemos optar pelo uso de imagens de drone ou de satélite? Bem. Bom, essa questão é uma questão que muitas vezes se coloca e a resposta é o famoso depende, não é? Depende da cultura, depende do objetivo, essencialmente. Aquilo que nós verificamos é que, e concretamente se falarmos em relação à cultura do milho, existe, na realidade, uma sinergia entre as duas abordagens. As aplicações não são as mesmas e, portanto, por exemplo, no caso do milho, há vantagem em, de facto,
seguir as imagens de satélite, no caso o Sentinel-2, portanto o tal raio-x, entre aspas, das culturas, na melhor das hipóteses, semanal, e portanto permite ao agricultor, com uma resolução de 10 por 10 das suas parcelas, consegue ir sabendo a performance, como é que está a performance da cultura, e atuar em tempo real ou quase real na resolução de eventuais problemas, na rega, na fitossanitários, etc. O drone tem resoluções espaciais incomparavelmente superiores, tem uma resolução temporal também que é comandada pelo operador e, portanto, em situações em que, por exemplo, temos nuvens, como temos tido nas nossas primaveras nos últimos 2 anos, o satélite não está disponível e, portanto, aí entra o drone. Há certas utilizações, por exemplo, em fruticultura, em que a resolução do satélite não é suficiente para chegarmos ao indivíduo, e isso só se consegue, então, com os tais 1, 2 centímetros por pixel do drone. Portanto, no fundo, em suma, o que é que estou a dizer? Estou a dizer que estamos a falar que precisamos de conhecer mais, precisamos perceber o contexto, os objetivos, a cultura, e não tanto a chapa 5, não é? Portanto, que é um bocadinho essa a tentação, que é um bocado um one size fits all e na realidade não funciona assim. Portanto, é preciso ter essa informação de contexto. Como disse no início, depende, não é? Pronto. Depende. É um bom o resumo. famoso. Tenho aqui outra questão que é especificamente colocada para si, uma questão da Júlia Gonçalves, que questiona o que diferencia a abordagem da agricultura de precisão, numa exploração de maior dimensão, de outra de menor dimensão. Muito bem. Essa questão também é bastante interessante e importante, porque se repararam, e tem sido sempre essa a nossa abordagem, a nossa ambição de disseminação é, de facto, atingir todo o setor a nível nacional, todas as culturas e todas as dimensões económicas e físicas das explorações. Ora, isso é uma ambição enorme, não podemos achar que vamos implementar a agricultura de precisão da mesma forma num agricultor com 500 hectares de milho para um agricultor com meio hectare de horta, por exemplo. E, portanto, o que é que diferencia? Nós temos lembro-me de um congresso da Ampromis que fizemos no Norte, em que adressámos exatamente essa questão, e o tipo de soluções que apresentamos é, desde logo, aquilo é que podemos chamar a agricultura de precisão low-tech. Portanto, não é necessário, e isso às vezes existe esse mito, de que para aplicarmos a agricultura de precisão precisamos ter o último grito de maquinaria. Assim não é, na realidade, novamente, a adaptação caso a caso que falávamos há pouco a propósito dos drones e da detecção e do satélite. Portanto, nós precisamos, há sensores e há tecnologia extremamente barata e que nos permite atingir o fim pretendido e que nos permite a tal implementação do sistema de informação, que esse sim, de facto, é que é o âmago. Outro aspecto muito importante, mesmo nas explorações, pensando mais cá para baixo, no sul do país, é o papel importante dos prestadores de serviço, é o papel importante das organizações da produção. Ou seja, o nível de especificação técnica, do tecnicismo de alguma maquinaria necessária à implementação, obriga ou privilegiará um utilizador com maior área e com maior apuramento técnico. E essa figura nós encontramos, e isso já se verifica em Portugal, nos prestadores de serviço. Portanto, não ser o agricultor a tentar fazer tudo, mas sim recorrer aos prestadores de serviço. O nosso país é bastante heterogéneo desse ponto de vista. Temos zonas como aqui nos encontramos atualmente no Ribatejo, em que há bastantes prestadores de serviço, outras nem assim não se verifica e, portanto, é necessário essa máquina e esse recurso se tornar cada vez mais real. E, portanto, há mais estratégias mas eu elegeria se calhar essa. Portanto, o low-tech, os prestadores de serviço, a via da organização da produção a prestar o apoio ao agricultor. E, portanto, assim conseguiríamos, tanto no grande como no pequeno, atingir os objetivos pretendidos.
Esse é, de facto, um grande desafio. Eu queria dar aqui a oportunidade a todos os outros nossos... Muito obrigado pelas apresentações. Queria fazer uma pergunta que pode ser para todos, mas especialmente para a Clara Serrano. Como é que a Corteva vê a gestão dos dados no futuro? Eu acho que eu, como agricultor que já utilizo dados há alguns anos, começo a perceber que o valor dos dados em si é um poder enorme e um potencial enorme para podermos, no futuro, com essa informação, tomar decisões mais acertadas. Na primeira fase, recolhemos dados, vamos organizando os dados e agora penso que chegou a altura de saber o para que é que os dados nos vão ajudar. Mas aqui coloca-se também de quem são os dados. A Corteva está a investir, como outras empresas, a investir na gestão e no armazenamento de dados. O que é que pensa que o futuro nos vai dar? Queria também pedir ao professor Ricardo Braga, das tecnologias existentes, qual é aquelas que vê que têm mais facilidade em serem implementadas, ou aquelas que vão precisar de apoio público, ou as que não vão ser consideradas de fácil investimento versus o retorno. Queria também perguntar ao Fernando Scaramuza se esta tecnologia das micro-ondas para a gestão da umidade do solo pode chegar à Europa. O satélite e provavelmente poderá chegar à Europa também para podermos usar essa informação. O professor Molino também já explicou que a exclusão dos pequenos pode ser feita pelos agrupamentos produtores e pelas cooperativas. Era essa a pergunta, que já foi respondida. E para o Manuel Pérez, que cumprimento, que tenho trabalhado com ele já há alguns anos, sei que a Andaluzia está muito avançada na disponibilização de dados públicos, dados de camadas de informação que em Portugal muitas delas já existem, mas não estão colocadas online para que o agricultor utilize. Qual tem sido a utilização e a adesão dos agricultores a consultar esses dados que já existem publicamente? Que eu penso que também será um potencial enorme no futuro para que os agricultores comecem a aderir, não só a colocar lá os seus dados, como a receberem os dados que já existem da administração pública, do seu histórico, etc. Muito obrigado. Claro. Muito obrigada, João Coimbra. Clara, começava por si, penso que... Bom, eu penso que a questão do João Coimbra era mesmo de tentar especificar aquelas que poderão ser alvo de financiamento, de apoio, não é? De dinheiros públicos. Bom, a questão, eu vou fintar a pergunta e declaradamente o digo. Porquê? Porque me parece que o financiamento de tecnologia ou o apoio direto à tecnologia, ao drone, à ceifeira, etc., parece-me que não, na minha opinião, não será o caminho mais objetivo para atingirmos o nosso fim. Na minha perspectiva, o fim é que, imaginemos, estabelecer uma métrica para a disseminação seria que todas as explorações agrícolas, no final do próximo quadro, tivessem um sistema de informação da sua exploração que contivesse informação de solos, condutividades, produtividades, imagens de satélite, históricos, um dashboard com algumas métricas de evolução. Portanto, mais no sentido de definir qual é o alvo e não tanto no definir de qual é a tecnologia que vai lá chegar. Porquê? Porquê é que eu acho isso? Primeiro porque, neste momento, nós, no passado, a parte da disponibilidade tecnológica foi uma maior limitação daquilo que é hoje. Nós, há 10 anos, uma ceifeira com monitor em Portugal era escassa. Hoje em dia, temos prestadores que têm 3 ou 4 à disposição. Portanto, eu acho que o estrangulamento, neste momento, o principal estrangulamento é mesmo a capacitação do capital humano. Portanto, nas empresas, nas organizações, terem pessoas que sabem, de facto, usar dados e transformar dados em decisões. Outro argumento, se nós formos olhar no concreto para as tecnologias que temos disponíveis, eu diria que se faz muito, se calhar se faz 80% do objetivo com tecnologias que até são gratuitas. Eu falei já há pouco de prestadores de serviço que fornecem os dados das cartas de produtividade gratuitamente e que ainda assim os agricultores não querem saber deles.
Falámos já aqui do Sentinel, é uma informação que está disponível gratuitamente. No caso dos sistemas de informação geográfica, um QGIS é qualquer coisa que também se faz o download gratuitamente. Portanto, não estou a dizer que não vai ser necessário investir em equipamento. Na minha opinião, não para todo e qualquer agricultor, mas sim na tal estratégia dos prestadores de serviço e mais por essa via, para ganhar escala. E, portanto, eu diria que, e dando agora a volta a tudo o que disse, a principal tecnologia que nós precisamos de financiar é mesmo a tecnologia que está dentro da cabeça dos utilizadores e de quem implementa as decisões. E isso, como todos sabemos, é muito difícil. Não é? A tal palavra em inglês que é muito jeitosa e que dá muito jeito e não temos grande tradução em português, que é o mindset, não é? Portanto, a mentalidade. E essa é a grande tecnologia que precisa de ser adotada e precisa de ser a gestão profissionalizada e tudo isso. E, portanto, responderia assim à questão. Obrigado. Muito obrigada.